Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, Ibovespa apresentando aqui uma alta de 0,77% dentro do leilão de fechamento, que pode alterar um pouco essa variação percentual ao sair aí do leilão. Ibov, um pregão hoje um pouco mais de correção, se a gente olhar principalmente depois da primeira hora de pregão, a gente ficou um pouco mais de lado aqui o gráfico 60 minutos, após romper essa zona aqui de resistência, que é justamente um patamar que eu já havia citado na última videoanálise, aqui pelo gráfico diário mais visível, essa máxima aqui em 84.409 pontos, bateu nessa região e está, por enquanto, respeitando aqui esse patamar, que também era um patamar ali de suporte anterior, mais visível pelo gráfico de 60 minutos. Aqui para trás dá para visualizar melhor essa região aqui, topo aqui nessa região e fundo anterior. Enfim, Ibov faz um movimento um pouco mais corretivo em relação a esse movimento de subida. Mesmo abrindo para baixo, ainda fica uma expectativa maior de movimentação para cima. Se abrir para baixo seria até mais interessante em termos de busca em cima de alguns ativos de compra através do gráfico 60 minutos. Ou seja, é algo que seria mais interessante para se trabalhar numa compra, ou seja, de uma recuperação após uma primeira hora de pregão, por exemplo, caindo, seria algo mais interessante de buscar entrada para os ativos. Ou mesmo a outra forma seria no rompimento mesmo, fazendo um pivô de alta no G60 em alguns papéis. Vou citar alguns deles aqui nessa videoanálise. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube e aproveite também para se inscrever no canal e receber as notificações aí de novos vídeos no seu celular, isso de forma gratuita. Futuros, olhando aqui para os futuros, mini índice, como eu disse já no pregão de hoje, a gente fez a primeira hora do pregão de Bovespa, fica desse jeito que não tem um gap. Mas aqui no mini índice abriu já com gap de alta e ficou o pregão inteiro de forma lateral, ou seja, fazendo uma correção mais no tempo de toda essa pancada aqui para cima, principalmente proporcionada por este gap de alta. Abriu de novo com gap e ficou de forma mais lateral. Abrindo aqui para baixo, vindo buscar até mesmo a região do gap, uma região de suporte aqui na faixa de 84.535 a 84.445, e proporcionando fundo aqui no gráfico 60 minutos, ficaria mais interessado na ponta compradora. Seria o cenário que apoiaria mais a operação na ponta compradora. O outro cenário seria a abertura já em alta, rompendo essa região aqui de resistência, que é basicamente a máxima do pregão de hoje, ou seja, proporcionando fundo ascendente no gráfico de 10, 15 ou mesmo 5 minutos acima dessa região aí de 85.400, seria algo mais interessante para se trabalhar na ponta compradora. Então seriam esses dois cenários que eu vejo de forma mais interessante para a ponta compradora. Para a ponta vendedora, a não ser que gere um sinal mais forte aqui para baixo e passe a proporcionar topo descendente num gráfico de 10 ou 15 minutos abaixo desse nível aqui em torno dos 85 mil pontos arredondando. Seguindo, dólar no pregão de hoje, apresentando aqui uma recuperação, uma correção da forte queda. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, a gente vê que fez um movimento de correção, testou aqui a região de resistência e nesse momento iniciou um movimento para baixo. Iniciou de maneira mais fraca neste momento. Ou seja, essa correção, como o movimento foi muito longo para baixo, essa correção ela ainda pode acontecer dessa forma aqui, gerando algo nesse sentido. Mas ainda assim, alguma sinalização mais forte para baixo no G60 no próximo pregão, seja gerando algo aqui para cima e depois uma sinalização para baixo, seria o cenário aqui para buscar mais operação na ponta vendedora. O outro é, se abre já caindo dentro desse movimento de baixo, topo descendente no gráfico de menor periodicidade, 10, 15 ou 5 minutos, seria mais interessante para a ponta vendedora. Abre caindo de maneira fraca e gera sinalização para cima, é que voltaria a pensar um pouco mais na ponta compradora. Isso o cenário para o próximo pregão. No pregão de hoje, dentro dessa movimentação para cima, dentro do que aconteceu aqui, vindo para cima desse gap, vindo para cima dessa região, se observarmos principalmente esse momento aqui, foi o momento que eu passei a recomendação na ponta compradora, quando bateu aqui nesse nível, rompeu aqui para cima, veio para cima do gap, volta aqui em 3,500 fazendo uma correção mais curta, recomendo a entrada. Essa compra foi executada, chegou a gerar aqui uns 4 pontos para cima, eu fui reposicionando o stop para cima e esse recuo aqui acionou a saída aqui dessa posição, trazendo aqui uma perda de 0,09%, e isso representou a redução de 0,13% no capital total. Para o próximo pregão, dentro do que eu já mencionei,
ficaria atento para esses cenários em busca de entrada mais em cima aí do dólar. Na sequência, vamos aqui para a PETR4, a Petro no pregão de hoje apresentando aqui alta de 0,68%, segue dentro do leilão de fechamento, leilão que vai se aproximando aí da saída do leilão, 19,40 nesse momento, ou seja, um fechamento muito próximo de 19,38, ou seja, pode ir alterando aqui até a saída do leilão de fechamento, mas tende no momento vai apresentando aqui um fechamento muito próximo do preço que entrou no leilão. Pelo G60, o que seria um pouco mais relevante em termos de gerar uma sinalização mais positiva seria o rompimento da máxima do pregão de hoje, o que poderia trazer alguma possibilidade de buscar uma compra com stop abaixo, por exemplo, da mínima da primeira hora de pregão, caso abra dessa forma. Seria uma das alternativas, risco um pouco maior nessa posição e não exigir tanto para cima no primeiro momento, nessa entrada que poderia ser feita em cima de PTR4, ou seja, com foco mais no intraday. Na Vale 3, o dia de hoje já abriu com gap, novamente outro gap, mesmo que buscasse uma entrada aqui de superação da máxima do pregão de hoje, ou seja, de rompimento, depois de um candle de força com stop abaixo dessa mínima, o ativo já abriu com forte gap de alta, ou seja, já abriu acima do preço que seria um preço de entrada, pulando o preço de entrada, e não gerou recuo pelo gráfico 60 minutos. O ativo que proporcionando qualquer tipo de recuo pelo gráfico diário, movimentação para baixo, testando seja esse gap aqui, localizado na casa dos 44,55 até um patamar de 43,75 seria as regiões de avaliação aí para possibilidades de buscar compra em cima de Vale 3 a favor da tendência. MRV3, ativo que vai proporcionando um candle de reversão no gráfico diário, chamado aí de estrela cadente, mas eu observo o papel da seguinte forma, pelo gráfico semanal, gerou um movimento forte para cima, rompeu toda uma região de resistência, volta ali proporcionando agora um fundo no gráfico semanal. Pelo gráfico diário, gerou aqui uma lateralização em cima de uma zona de suporte que tinha sido perdida, volta forte para cima no pregão anterior e agora pelo G60 vai fazendo esse recuo. Então ela se encaixa dentro daquilo que eu falei no Ibovespa, de abrir para baixo, gerar algo aqui sinalizando um fundo no G60, é o que me chamaria atenção para se buscar uma compra em cima desse papel. Então, ou seja, a favor da expectativa de se realmente ter um fundo ali no gráfico semanal, um fundo ascendente a favor da tendência de alta de médio prazo em cima de MRV3. Outro ativo, o BBS3. BBS3 vai proporcionando uma alta de 1,04%, G60, assim como aconteceu ali de forma mais lateral, até mencionei isso no mini índice, um G60 parecido aqui em relação ao que está acontecendo em BBS3, mas é um ativo que se romper a máxima do pregão de hoje, abre-se a possibilidade de se buscar uma entrada, trabalhando com stop até um pouco mais curto, abaixo dos 39,91, também buscando um movimento mais curto pelo gráfico 60 minutos. O ativo vai patinando em cima dos R$40, mas se abrir já com a sinalização positiva, rompendo essa região dos R$40, seria uma das alternativas de se buscar ainda entrada a favor da expectativa de manutenção da sua tendência de alta de curto a médio prazo. SAMB11, ativo também do mesmo setor. Lembrando que eu mencionei também TUB4 no pregão passado e TSA4 também se encaixa nessa situação de se buscar a entrada ali pelo gráfico 60 minutos. SAMB11 da mesma forma, o ideal nesse ativo seria realmente uma abertura um pouco mais para baixo para se buscar uma entrada logo na sequência, ou seja, nas primeiras horas de pregão, uma reversão aí para cima a favor de um fundo ascendente e na expectativa de continuidade do movimento de subida, ou seja, de um candle de forte alta, de um candle de correção e na expectativa do próximo ainda ser um candle aí para cima, seja em SAMB11, seja em BBS3, enfim, ou mesmo em MRV3 que eu acabei de mencionar. Embraer, a recomendação que eu tinha feito não bateu na trave no pregão de hoje, tinha feito no pregão anterior, cancelei essa entrada quando o ativo patinou aqui no G60, ou seja, para não executar no pregão de hoje, eu não gostaria que fosse executado no pregão de hoje, mas não descarta a possibilidade de se buscar entrada nesse papel a partir do próximo pregão. Eu só não queria que executasse no pregão de hoje, visto o que tinha acontecido aqui nesse pregão. A partir do próximo pregão, fico até mais interessado para essa execução devido a toda essa lateralização, uma abertura ali positiva no próximo pregão, também avaliaria a possibilidade de se buscar entrada até mesmo no rompimento, que era o ponto de entrada nos R$ 22,09. E o outro ativo, a CESP6, que a gente está na ponta compradora, fechou já em R$ 15,50, uma leve queda de 0,39%, seguimos na ponta compradora. Vai ser importante esse ativo gerar algo nesse sentido aqui para cima e não voltar a trabalhar abaixo da mínima do pregão de hoje, R$ 15,38. Então é um dos papéis aí que
pode trazer aqui uma sinalização bem mais positiva para a nossa entrada se conseguir romper a máxima de hoje, que abriu até bem, gerando máxima lá em R$ 15,71, mas perdeu força na primeira hora de pregão e depois passou boa parte do pregão de forma mais lateral. Então seria importante confirmar aqui essa sinalização de fundo no gráfico de 60 minutos a partir do pregão desta sexta-feira. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.